Olá pessoal, estamos aí de novo para mais uma videoaula, dando continuidade ao volume 1, unidade 3, Teorema de Tales dos triângulos. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai aplicar esse Teorema de Tales nos triângulos. Então tá lá, o teorema. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos determina, sobre esses dois lados, segmentos cujas medidas formam uma proporção. Tá? Como isso? Vamos ver aqui na figura. Então, ó, quando eu tenho uma reta paralela que eu corto esse triângulo, tá, para os dois lados dele, paralela a um desses lados, eu vou formar segmentos proporcionais. Tá? Ou seja, segmentos que eu tenho uma razão aqui que é proporcional a outra razão ali. Tá? Para facilitar a visualização, ó, vamos projetar essa reta que foi cortada esse triângulo mais acima ali no topo, no vértice oposto ao lado desse triângulo. Ó. Se a gente observar bem aqui, eu vou ter três retas paralelas. Ó, a base do triângulo, essa reta que cortou ele aqui quase ao meio, e mais uma reta projetada. Então eu tenho retas paralelas. E os lados desse triângulo aqui, ó, são as transversais. Então eu tenho retas paralelas cortadas pelas transversais. Então eu posso aplicar o Teorema de Tales, ó, que eu tenho as razões de um lado de um triângulo que foi dividido em dois segmentos. Então eu tenho essa razão aqui, AM por MB, e o outro lado, que é AP sobre PC, tá? Que são as transversais. Ficaria assim, ó. Então, esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Então eu posso aplicar o Teorema de Tales nos triângulos a partir dessa reta paralela aqui indicada. Tá? Eu posso fazer a projeção dela mais acima do triângulo e ter as três retas paralelas cortadas pelas transversais, que são os lados desse triângulo. Vamos ver um exemplo ali. Ó. Então eu tenho aqui um triângulo e eu tenho uma reta que está cortando dois lados do triângulo, ó, em dois segmentos, cada um. Ó, e ela é paralela à base. Então assim eu consigo projetar essa reta ali, ó, formando retas paralelas. Ó. Três retas paralelas, onde os lados do triângulo são as transversais. A gente pode aplicar o Teorema de Tales como da aula passada lá. Ó. Esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse, formando uma igualdade. Ó. 8 sobre 5 é igual a x sobre 8. Ó, né? São proporcionais. Multiplicando cruzado ali, regrinha de 3, ó. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 8, 64. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ter lá, 64 divididos por 5 é igual a 12,8. Então, aqui, ó, sempre que eu tiver a reta paralela, ó, projeta, ela desenha outra reta paralela no vértice oposto à base do triângulo onde essa reta foi feita. Então, eu vou ter as retas paralelas e as transversais. Ó. Aí a gente aplica o Teorema de Tales. Um segmento sobre o outro é igual a esse segmento sobre o seu correspondente lado. Ok? Bissetriz. Então, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em dois segmentos. Então, aqui eu tenho a bissetriz. O que é bissetriz? É uma reta que divide um ângulo desse triângulo ou de uma figura geométrica em dois ângulos iguais. Tá? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui fosse um ângulo de 80 graus, tá? Essa bissetriz aqui é dividir esse ângulo em dois com a mesma medida. Aqui seria 40 e aqui seria 40. Em consequência disso, essa bissetriz também divide o lado oposto desse ângulo em dois segmentos, ó, tá? Que são proporcionais, tá? Aos lados do triângulo. É isso que ele está dizendo. Que esses segmentos aqui são proporcionais a esse. Então eu posso escrever um Teorema de Tales a partir dessa ideia da bissetriz. Ó. Então eu digo que se eu pegar o lado AB, tá, ele vai estar para o lado AC. Assim como o lado BD, tá, BD está para o DC. Então, ou seja, se eu começar a pegar um lado desse triângulo aqui, então eu vou pegar o segmento que foi dividido correspondente a esse lado. E o outro lado do triângulo, eu vou pegar o segmento correspondente a esse lado. Aí eu vou ter essa relação, tá? Que é mesmo do Teorema de Tales ali, ó, usando a bissetriz. Vamos ver um exemplo aqui. Ó.
No triângulo ABC, na figura, BD, tá? Para ter um traço que eu não consigo colocar, é a bissetriz do ângulo interno B. E que também era para ter um tiozinho aqui, ó. Tá? Só que eu não consegui colocar ali, ele não estava dando certo. Determine o valor de x. Então ele está dizendo que esse segmento aqui, ó, BD, é a bissetriz. Tá? Ou seja, de ser 1 e 2. E esse lado oposto foi dividido em dois segmentos. E esses dois segmentos são proporcionais a esse aqui. Então eu posso escrever uma razão desse lado para esse e esse lado para esse. Tá? Eu sempre pego os lados que são correspondentes aqui. Ó. Então eu posso montar uma igualdade e resolver com o teorema de Tales lá. Fica dessa forma aqui. Ó. X está para 6. Coloquei aqui. Se eu comecei pelo x, comecei por esse segmento, eu começo pelo o correspondente dele lá. 4 está para x. Ó. 4 está para x. Podia fazer o contrário também. Podia escrever 6 sobre x, só que aí eu teria que colocar aqui x sobre 4. Tá? Sempre que eu começar de um lado, se eu começar pelos lados do triângulo, o outro também começa pelo lado. Se eu começar pela base pelos segmentos que foi dividido, então eu começo pelo segmento que foi dividido. Então ficou a igualdade aqui, ó. Basta multiplicar cruzado agora. X vezes x, x ao quadrado, 6 vezes 4, 24. Lembrando lá, como é x ao quadrado, eu não quero o quadrado, eu quero só o valor do x. Então, uma potência, para eu resolver isso aqui, eu transformo o outro lado da igualdade na alteração inversa é a potência, que seria a raiz, a radiciação. Então, ao quadrado, então do outro lado vai ficar raiz quadrada, dessa forma aqui, ó. Eliminando o quadrado, então ficou x igual a raiz quadrada de 24, que não é exato. Aí vocês fazem a fatoração lá, 24, fazendo a decomposição em fatores primos. Que aí vai ficar 2 ao quadrado vezes 12 vezes 3. E como é uma raiz quadrada, então você tem que pegar o quadrado. Elimino aqui, ó, simplifico o quadrado com a raiz, então esse 2 vai para fora. E ficou 2 e o 3 aqui dentro multiplicando, ó, 2 vezes 3, 6. Então o resultado de raiz de 24 é 2 raiz de 6. Tá? Então esse é um exemplo aqui. Mais um exemplo aqui usando a bissetriz. Tá? Aqui nesse exemplo não tem um enunciado, mas esse segmento Z até W é bissetriz. Se ele é bissetriz, então ele dividiu o lado do triângulo, ó, em dois segmentos proporcionais aos lados. Então, ou seja, eu posso dizer que eu tenho uma razão 18 para 11 menos x e de 15 para x. Eu sempre vou pegar as razões nesse sentido aqui, ó, tá? A partir da bissetriz. Então vamos montar lá. Eu coloquei lá, 18 está para 15, assim como 11 menos x está para x, tá? Multiplicando cruzado ali, ó. 18 vezes x, 18x, é igual, muito cuidado, porque aqui, ó, desse lado tem uma subtração. Então o número que eu estou multiplicando 15, ele vai multiplicar pelo 11 e também vai multiplicar pelo x. Então, ó, 15 vezes 11, 165. E 15 vezes menos x, menos 15x. Tá? Então eu tenho uma equação aqui, onde eu quero determinar o valor do x. Ó. Eu tenho menos 15x desse lado. Tenho que passar ele para o outro lado mudando o sinal. Fica dessa forma lá, 18x mais 15x igual a 165. Como aqui é x e aqui é x, posso somar os valores numéricos ali. Ó. 33x igual a 165. O 33 está multiplicando, passa dividindo. Então 165 divididos por 33 é igual a 5. Então eu tenho o valor do x, é que eu tenho esse valor aqui, ó, que vale 5. Tá? Quanto que mede esse outro valor? É o 11 menos o x. Sabendo que o x é 5, ó, vai ficar lá 11 menos x, que é 5. 11 menos 5 igual a 6. Então essa outra medida aqui vale 6. Né? Então, aplicando o teorema de Tales lá na bissetriz, a gente consegue determinar, né, os valores que eu desconheço, né, a partir da bissetriz. Lembrando, né, que aqui eu formo uma razão 18 para 15 ou 15 para 18. Que aí, se eu começar com 18, vai ficar 11 menos x sobre x. Se eu começasse pelo 15, 15 sobre 18, eu faria x sobre 11 menos x. E é isso aí, gente. Espero que tenham dado para entender um pouco aí o teorema de Tales nos triângulos. Né? Qualquer dúvida, vamos conversando na sequência. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau!